nossa história de hoje, ela começa com um viajante que estava numa festa de São João. Ele estava lá na festa, curtindo, e de repente aparece um palhaço. E esse palhaço começa a imitar todos os movimentos dele. Todos se divertem, todos riem, e ao final da festa, esse viajante convida o palhaço para tomar um café. Você precisa se comprometer mais com a vida, o palhaço lhe diz. Se você está vivo, precisa pular, balançar os braços, fazer barulho, rir, interagir com as pessoas. A vida é o oposto da morte. A morte, você fica sempre parado. Já na vida, você precisa estar sempre em movimento. É interessante essa história, né? Ela é curtinha e ela traz pra gente algumas coisas que a gente precisa refletir a respeito da nossa vida, né? Como diz a própria história. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente, né, é entender o que é a morte e o que é a vida. Vamos começar pela morte, que é mais fácil a gente começar pelo aquilo que as pessoas acham que sabem, quando na verdade elas não sabem. A morte é o estado de estar parado em si. É o momento no qual você nada realiza, você nada o faz. E na nossa vida, muitas das vezes, né, na nossa vida lato sensu, muitas das vezes a gente apenas sobrevive, a gente está num estado de morte, porque a gente não está realizando as coisas. Isso não significa que a sua vida ela precisa ter um propósito no sentido de grande construção, né? Você precisa plantar uma árvore, ter um filho, compor uma canção. Não é necessariamente isso que a gente está falando, mas é entender que a morte em si é um momento onde você nada produz, onde você nada faz, você nada se movimenta. Por mais que você esteja agindo no mundo, você de fato não está agindo e por isso você está morto. Você é apenas uma carcaça que está ali interagindo com as coisas. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter para compreender essa história em si. E o segundo ponto que a gente pode pegar, obviamente, é a questão da vida, como o Paulo mesmo disse, E a questão da vida é bem simples. Nós aqui no Pera de Afiar já falamos disso em vários outros vídeos, A vida, ela é dinâmica. A vida, ela está em constante movimento, em constante transformação. Se nós não entendermos isso, não nos colocarmos de maneira a entrar em sintonia com esse movimento, entrar em sintonia com essa dinâmica, de fato, como o Paulo disse, a gente não vai estar vivendo, a gente vai estar apenas existindo de uma maneira artificial, porque a gente vai estar deixando de realizar coisas, a gente vai estar deixando de nos transformar, a gente vai estar deixando de se adaptar e de se atualizar dentro das mudanças da vida. Muitas das vezes, até mesmo ao observar essa história, parece que você tem que pular, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Parece que viver a vida é sempre necessário algo extravagante. Parece que você precisa estar sempre muito animado, parece que você precisa estar sempre muito empolgado. E não caiam nesse erro. A passagem aqui do palhaço não é isso que ela quer dizer, ou pelo menos não é dessa forma que a gente a interpreta. Porque muitas das vezes esses rompantes de ânimo, esses rompantes de euforia, nada mais são do que uma forma de você disfarçar o fato de que você não está vivendo de verdade. É uma fuga, é uma maneira de você se sentir vivo dentro de uma situação onde você de fato não se sente. Então, estar vivo não é diferente de ser sereno. Estar vivo não é necessariamente um sinônimo de estar super animado, super agitado. Estar vivo é simplesmente entender que as coisas são dinâmicas, que existe um papel a ser realizado na nossa vida e que a gente deve realizar esse papel da melhor maneira possível, de preferência de uma maneira positiva, de uma maneira leve. Dentro disso que o Patrick está trazendo, gera uma outra coisa que é importante que a gente tenha em mente, que é a ideia de fluidez. O Patrick falou que a vida é transformação, a vida material, o mundo manifesto é o mundo da transformação, é um mundo onde as coisas estão sempre mudando, se movimentando. E estar na vida é justamente se colocar dessa forma, é você perceber o fluxo das coisas e se comportar assim. É você se movimentar, é como uma cerimônia do chá, por exemplo, onde você tem movimentos que são fluidos, que a ideia não é servir o chá. A ideia é você se tornar um com o bule, um com a xícara, um com o chá, um com o local onde você está. É trazer essa fluidez, é perceber que você e o meio
são uma única coisa e não coisas separadas. Porque quando você percebe isso e você consegue vivenciar isso com os seus gestos, com as suas falas, com as suas emoções, com os seus pensamentos, você vai se tornando mais fluido, você vai se tornando mais vivo de fato e menos morto. E fica a recomendação que a gente dá para todo mundo: busque viver uma vida mais serena, uma vida mais tranquila, uma vida mais fluida. Entenda que tudo é movimento. Você deve se ancorar em valores que são imutáveis, mas eles se manifestam na vida de maneira a se mover constantemente, se adequando a cada situação. E assim, quando a gente entra nessa sintonia com o meio no qual a gente está, a gente se confunde nessa fluidez, o nosso eu inferior desaparece e a gente se manifesta de uma maneira muito mais plena, muito mais viva. E até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.